quero convidar a pastora Márcia. Ela vai estar falando para nós nessa manhã. E o tema é: qual é a cor do amor? Orar, né? Abençoar a vida da pastora. Pai, nós te damos graças nessa manhã, Senhor Deus, mais uma vez. E nós te agradecemos pela vida da sua filha, Senhor, que com o coração, Pai, disposto, está aqui nessa manhã para falar conosco. Nós cremos, Pai, que o Senhor já falou no coração dela, aquilo que nós precisamos ouvir. E que o Senhor nessa manhã, Senhor Deus, possa falar conosco, que possamos ouvir a Tua voz e que o Senhor use a Tua filha conforme o Senhor quer, Pai. Muito obrigada por tudo, Senhor. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor, amém? Para quem não me conhece, eu sou a pastora Márcia, estou ali em Duas Barras. Há 2 anos e pouco, vim de Três Rios, a minha última igreja foi em Três Rios, e estamos aqui para servir esse departamento. Departamento precioso, né, que o Senhor nos conduz, e o tema que eu vou falar mexe muito comigo. É algo que permeia a minha vida de várias formas. E por ser algo desafiador, eu passei desde o dia que a Kátia convidou, passou o tema, pensando no tema, olhando para o tema e não conseguindo definir o que falar. E Deus foi tratando, foi conduzindo, porque tem muita coisa para falar. Não é pela falta, mas é pelo excesso. E eu falei, eu vou estar com as líderes do ministério e eu preciso me limitar àquilo que Deus tem para aquele grupo nesse dia. E a gente vai falar sobre qual é a cor do amor. Eu queria que você abrisse a Bíblia em 1 João 4, para a gente começar essa conversa, para a gente começar a falar dessa cor, né, desse amor. Primeira João 4, nós vamos começar falando do Deus que é amor. 1 João 4, a partir do versículo 7. Nós vamos ler do 7 ao 9. Todos encontraram? Amém? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. E aí a gente vai lá no 16 agora, 4:16. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Amém? Bom, Deus é amor. Ele não sente amor. O texto bíblico diz que Ele é amor. Nós somos dele, portanto, nessa essência Ele tem nos sustentado. A essência dele é essa. E para falarmos desse amor, nós vamos lembrar de Gênesis 1:26a, quando conta que Ele nos criou à imagem e semelhança dele. Olha para o lado. Você já olhou no olho dessa pessoa que está aí ao seu lado, mas olha bem para o seu lado. Você está olhando para alguém que é a imagem e semelhança de Deus.
Pastor Emerson levantou aqui algo que é precioso. Você é diferente de quem está ao seu lado. E isso às vezes mexe. Nós repetimos. E aí eu ouso dizer que nós ainda repetimos que somos diferentes. Não era a falta do café. Pense nisso durante esse dia. Não era a falta do café que nos fez repetir com tanto medo. É a diferença que nos faz repetir com tanto medo que nós somos diferentes. Todo ser humano que foi criado à imagem e semelhança do nosso Deus, que somos nós, temos características humanas que não podem continuar ditando como eu olho para o outro. Não podem continuar ditando como eu penso a respeito do outro. Não podem continuar ditando como eu falo a respeito do outro. Pensar em vencer o racismo e o preconceito precisa mudar o meu olhar, o meu pensar e o meu falar. Eu, assim como o pastor Emerson, eu gosto muito de ver vídeos e de assistir algumas coisas. E há um tempo atrás, uma amiga postou um vídeo de uma pregação que o pastor falava assim, ele é negro retinto, ele é um homem preto retinto, e ele falava o seguinte: todos nós temos melanina. Kátia, que eu acho que é a mais branquinha aqui, a Alba também é bem branquinha, mas vocês têm melanina, em menor quantidade que a minha, mas ela está em todos nós. E aí ele falou algo que para muitos é um choque. Ele falou: para de ter inveja da quantidade de melanina que eu tenho, porque você que é branco, e muito branco, tem melanina. E eu fiquei semanas, a Kátia já tinha me convidado, eu já tinha aceitado, e eu fiquei semanas com esse vídeo, e eu voltava e assistia de novo, e eu voltava e assistia de novo, porque a primeiro momento parece uma arrogância dizer para o outro, principalmente um pastor chegar e dizer para um grupo que está ouvindo, dizer: para de ter inveja. Como o pastor Emerson bem elencou, a inveja é pecado. E ele falou sobre isso. E depois ele discorreu. Ele falou: estou dizendo inveja no sentido de que eu critico aquele que eu não tenho algo parecido com ele, que ele não tem algo parecido comigo. E por isso, eu acho que o que ele tem, que é diferente, é ruim. E muitas vezes foi considerado pecado. Assim como a mulher não era considerada no censo, o negro era considerado um pecador e por fora de muitas áreas religiosas e áreas da sociedade que ele pode estar e alcançar. Então, quando você olhar para alguém que é diferente, lembre-se, na essência do que Deus criou, ele é a imagem do Pai. E o amor, que é a essência de Deus, está nele, está nela. Então, quando nós olharmos para o próximo, nosso pensamento precisa ser outro. Quando nós pensamos no nosso próximo, o nosso pensamento tem que vir do alto. A nossa fala não pode incapacitar e invalidar o outro por ele ser branco ou por ele ser negro. Porque nós estamos aqui hoje tendo que discutir o racismo e o preconceito, porque nós, como humanidade, ainda não enxergamos o próximo e amamos o próximo quando o mandamento manda. Quem é o próximo que sempre está ao meu lado? Quem é o próximo que sempre está comigo? É um próximo que é diferente. Quanto do amor de Deus eu tenho destinado a esse diferente? A nossa percepção do Deus que é amor tem gerado a certeza de que tudo que Deus cria, executa, fala e estabelece é fruto do seu amor? Eu consigo realmente olhar para o lado e olhar e ver que esse próximo é fruto do amor de Deus? Sendo ele preto,
branco, asiático, indígena. Falar do racismo, falar do preconceito, mexe em feridas que foram construídas em nós antes mesmo de nós nascermos. Não existe uma história de que o negro veio porque Caim e Abel tiveram uma divergência na adoração. Existe uma teologia que disseminou isso dentro da igreja. E nós precisamos desconstruir isso no nosso imaginário. Porque isso é satânico. Isso é demoníaco. E isso dividiu e divide os povos e divide o amor de Deus como se ele pudesse ser dividido. Como se ele pudesse ser compartilhado só com uma parcela. Até mesmo o juízo e a justiça de Deus, todos esses atributos que derivam de Deus, vêm do seu amor. Porque Ele traz juízo, porque Ele traz justiça, porque Ele nos reúne num lugar para olhar para o outro e enxergar que o outro é diferente, mas ele é amado por Deus. Porque Ele me faz olhar para o outro que tem um tom de pele diferente do meu, mas ele é amado por Deus. Porque a justiça e o juízo dele derivam do amor, é porque Ele nos ama de maneira tão sobrenatural que Ele precisa mudar esse natural que nós estamos vendo. É pelo amor dele que nós estamos aqui, para sermos curados, libertos, limpos de todo preconceito, de todo racismo, que é estrutural. Você não pensou em crescer racista, eu nunca pensei em crescer racista. Nós não pensamos em cuidar de crianças que têm uma visão racista. Mas desde pequenininho, às vezes nós olhamos e vemos características em nossas crianças. E para identificarmos e ajudarmos elas no processo da libertação, nós precisamos passar um sábado olhando para as nossas dores, olhando para as feridas que são construídas na sociedade desde muito tempo. Desde muito tempo. Tempo esse que não dá para dimensionar agora. E aí nós olhamos lá no versículo 16, que diz: e nós conhecemos o amor. Conhecemos, amém? E cremos nesse amor. E porque cremos, estamos aqui. Deus é amor. Tem umas musiquinhas, e musiquinha não no sentido de serem menos valiosas, mas porque são pequenininhas, que são fáceis de gravar e as crianças sabem. E eu lembro lá da IBF, quando eu ia para a cozinha, porque eu não ficava com as crianças, eu ia para a cozinha, e as crianças cantavam que Deus é amor. E a gente sabe, e aí hoje a gente não quer cantar, porque é uma estrofe pequenininha, mas tem música muito mais profunda. Não existe música mais profunda para que uma criança aprenda do que Deus é amor. Precisa haver um resgate de algumas coisas para nossas crianças poderem olhar para o celular e não se sentirem tão atraídas quanto elas se sentem hoje, e olhar para o altar e enxergar que é o lugar onde elas não devem sair. Elas precisam ser impactadas primeiro pelo amor, pelo Deus que é amor. Elas precisam ser envolvidas em nossas atividades com o Deus que é amor, para que elas tenham um crescimento frutífero e saudável. A permanência precisa mudar a nossa percepção em relação ao amor ao próximo. Mandamento que nós sabemos de cor, um mandamento que nós experimentamos dia após dia, e quanto mais experimentamos dele, mais parecidos com Deus nos tornamos, mais remexidos nós somos. Algumas semanas eu falei lá na igreja que nós estávamos com 40 dias de propósito, e eu falei: gente, não se preocupa não.
Porque Deus está pegando uma escovinha dessa de lavar queimadura. Alguém já passou por isso ou conhece aquela escovinha que tem no hospital que arranca a pele, arranca a carne que está cozida, que foi queimada? Falei, não se preocupa não, porque Ele está pegando essa escovinha e está esfregando em nós. Porque para conhecer o propósito de Deus em nós, tudo que dói, tudo que fede, tudo que afeta o nosso corpo, Ele vai arrancando. Então não se preocupe. Está só começando a doer no dia de hoje. Mas até o final do dia, Ele vai vir com o bálsamo e vai nos dar uma nova percepção do amor ao próximo. Vai nos dar uma nova percepção. E aí eu vou falar algumas coisas aqui que nós não podemos normalizar e não podemos deixar que isso seja normalizado para que não continuemos como igreja, como povo de Deus, escondendo e maquiando às vezes o racismo. E uma fala muito comum, que eu acredito que a maioria de nós aqui já ouviu: você não é tão negro assim. Você é só morena, sabia, Karina? Quantas vezes nós ouvimos isso? Quantas vezes ouvimos as pessoas justificarem que nós estamos em um lugar, que nós estamos no meio de pessoas, que nós não somos considerados tão diferentes assim? Existem 3 classificações no Brasil a respeito do tom de pele. O negro de pele clara, o negro retinto e o negro. Pastor Emerson, põe para mim a outra tela. E dentro dessas 3 classificações, só no Brasil, existem 36 tons de pele negra. Ali não vai dar para ver muito bem, mas depois eu vou compartilhar com você. Existem 36 classificações. Mas todos ali são pretos, com tons diferentes, com quantidade diferente de melanina. E foi essa a conclusão que esse pastor falou, quando eu disse que mesmo elas duas sendo bem branquinhas, tinham melanina. Olhando para esse quadro, nós precisamos lembrar de falas que às vezes são normalizadas. Tal ação é coisa de preto. Não façam serviço de preto. Quantas vezes você já ouviu ou falou isso? Esse tipo de pessoa você nem é tão escuro assim. Seu cabelo não é bom. Mas o seu cabelo é bem bom para uma pessoa preta. Eu fui cortar o cabelo, a maioria aqui me conhece, sabe que meu cabelo estava comprido. E eu fui cortar o cabelo há uns dias atrás, eu fiquei 1 mês e pouco decidindo como eu queria. E cortando o cabelo, o cabeleireiro virou para o outro e falou assim: mas a raiz do cabelo dela é bem boa. Falei, mas continua sendo um cabelo crespo. Mas não é tão crespo, tem cabelos mais crespos. Eu falei, você conhece a classificação do cabelo crespo? Mais ou menos. Falei, mas para quem alisa cabelo, você precisava conhecer um pouco mais. Mas esse não é o nosso debate. Esse era o debate para aquele momento. A questão não era a raiz do meu cabelo ser crespa ou não. É convencer de que eu não sou tão preta assim. Pela raiz do cabelo não ser tão dura, existe uma gênese em mim branca. E aí eu falei com ele, mas a raiz é assim porque a minha descendência é muito misturada. O meu avô paterno é filho de francês.
E a minha avó materna e avô, um é neto, o meu avô era neto de escravo que foi liberto pela Lei Áurea, então ele era retinto, e a minha avó é descendente de indígena. Então é tudo misturado. E aí ele riu, falou assim, são muitas misturas. Eu falei, para conhecer quem eu sou, eu fui conhecer quem a minha família era, de onde ela veio, como ela foi constituída. Você conhece a sua? E ele riu, porque na casa dele as mulheres têm o cabelo alisado. Então, às vezes, a gente já não conhece mais a nossa descendência. E aí a gente reproduz que um serviço mal feito é coisa de preto. Isso é um racismo muito forte que existe em vários lugares, inclusive onde não deveria haver, que é dentro da igreja. E aí a relação com o outro, por amor, amor dado por Deus a nós, não pode normalizar essas falas, nem essas atitudes. Nós não podemos ouvir isso dentro da igreja e não corrigir, porque se eu for corrigir, ele vai embora. Mas eu não sirvo a um Deus que é amor, e o amor de Deus não mim, se está nele, é o amor de Deus que vai ser mediador a partir do Espírito Santo, para que o ensino chegue, o ensino transforme o pensamento, para que ao falar não sejam mais reproduzidas falas que matam, falas que amarguram, falas que magoam, porque essa fala desse tipo de pessoa levou a minha filha caçula a tentar o suicídio. A Emily foi para uma escola de renome, ganhou uma bolsa de 70%, e quando chegou lá eram 16 alunos na turma. As turmas eram pequenas porque era uma escola de preparação militar. No início da adolescência ela tinha o sonho de ir para escola de cadetes. Ela tinha vontade de seguir a vida militar e foi para uma escola preparatória. E nessa escola ela era uma das 3 meninas negras da turma. E os outros achavam mal empregado ela especificamente estar lá, porque ela tinha uma bolsa de 73% pela aprovação. E eles, como crianças e adolescentes brancos, tinham 20%, 10%, 15%. Tinha aluno que não tinha bolsa. E na leitura inicial do ano, quando, para mim, é um grande erro, foi lido a porcentagem de acerto e valores de bolsa, eles acharam mal empregado ela, por ser esse tipo de pessoa, era isso que eles falavam sempre com ela, ter aquela bolsa. Isso durou 1 ano. E durante esse 1 ano, eles jogavam lixo na carteira dela. Eles colocavam a lata do lixo no horário do intervalo em cima da mesa dela. Eles faziam isso repetidamente todos os dias. Ela foi até uma professora, reclamou, e a professora disse dentro da sala de aula: vocês estão incomodando a melhor aluna da turma. Reforçou para eles que ela tinha algo que tinha valor para a escola, mas não explicou que o que eles estavam fazendo não era uma brincadeira, era bullying, era racismo. E com isso, um dia ela, farta de tudo aquilo, escreveu uma carta, entregou para a professora e foi embora. Ela estudava período integral, de 7 da manhã às 7 da noite. Então ela levava o almoço, levava o lanche, passava o dia todo com essa galera.
E nesse dia ela entregou a carta e foi para a beira da linha do trem se matar. Nasceu na igreja, ouviu do amor de Deus todo o tempo da vida dela, e a vida dela estava sendo desvalorizada pela cor da pele. E ao parar na beira do trem, e passa trem em Três Rios, de 20 em 20 minutos, de meia hora no máximo, onde ela estava. Todo o tempo tem trem passando ali. E ela ficou 40 minutos esperando o trem. E nesses 40 minutos, Deus lembrou a ela todo o amor que Ele havia destinado para a vida dela. Todo o amor que Ele havia constituído sobre a vida dela. E ela desistiu de se suicidar, foi para casa. Só que a direção da escola não entrou em contato comigo. Ela não me contou o que passou naquele momento, e a direção da escola não entrou em contato comigo. E passou uma semana. E ela teve coragem de contar. E eu fui atrás da carta. Fui atrás da carta. E quando eu fui atrás da carta, o orientador da escola levou a carta na sala de aula e expôs para os alunos para chamar a atenção deles, para corrigi-los novamente de uma maneira errada. E aí a coisa piorou um pouco mais. E eu pedi uma amiga que é advogada, que é membro da nossa igreja, que abrisse um processo contra a escola, contra o professor e contra cada um dos alunos. E nós demos prosseguimento a esse processo, indo à escola, chamando os pais para uma conversa, e nem os pais, e nem a professora, e nem o orientador tinham uma explicação ou quis conversar sobre o assunto. Disseram para mim que eram coisas de adolescente. É uma coisa que eles fazem. Eles podem ser racistas, porque eram filhos de empresário, eram brancos, tinham recursos para pagar e não precisavam da bolsa que ela tinha. Um chegou a dizer que o valor da bolsa não fazia diferença para ele. Então, se eu posso pagar, o meu filho pode fazer o que ele quiser. E o que mais feriu a Emily é que uma das meninas também era da nossa igreja. E quando ela chegou na igreja, algumas crianças, e ela chegou na igreja com 5 anos, e ela tem a mesma idade da Emily, hoje 19, colocaram um apelido nela de Peppa Pig, porque ela é gordinha e muito rosada. E a Emily brigou com todo mundo por conta dessa menina e acolheu. E quando ela precisou ser acolhida por uma garota que frequentava a mesma igreja, partilhava dos mesmos cultos, viajava para a Federação de Juvenil, junto, dormia no mesmo quarto, ela foi a que mais incentivou os outros a tratarem a Emily com racismo. Então, quando nós vimos para um lugar desse, discutir e quebrar o pensamento acerca da diferença, nós estamos avançando pelo reino. Nós estamos avançando pelo reino. Finalizando essa história, a Emily mudou de escola, mas antes da mudança da escola, o orientador pedagógico da área pedagógica foi demitido da rede, a professora foi demitida da rede, alguns alunos foram convidados a sair da rede, e nós só anunciamos o processo. Nós não demos continuidade, porque nós oramos e pedimos ao Senhor que Ele fosse a nossa justiça. Que Ele realmente entrasse ali naquele lugar e mudasse a estrutura do que estava acontecendo ali. E depois nós descobrimos outros quase 50 processos do mesmo tipo.
dentro da rede. E nós descobrimos que a direção geral começou a ser mudada há 2 anos atrás. Nós já não estamos mais lá. Ela não continuou naquela escola. Mas a mudança necessária está acontecendo ali. Porque nós não nos calamos. Porque nós fomos atrás daquele que tem todo o poder, daquele que tem toda a autoridade. Nós fomos discutir lá fora algo que nós estamos aprendendo a discutir dentro dos nossos templos. Porque nós aprendemos isso já há algum tempo. E esse ano a ênfase nacional em todas as áreas da igreja é o combate ao racismo e ao preconceito. No nosso meio não pode mais ser repetido falas como essa, que parece simples esse tipo de pessoa. Parece... Estou falando de qualquer coisa. Não, você está falando de quem aquela pessoa é. Porque a característica que tem em você é quem você é. Porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus, com as características que você tem. Com o cabelo crespo, com o cabelo ondulado, com o cabelo liso. Você foi criado assim. E você escolhe se você quer alisar. Eu já usei o meu cabelo alisado e não o faço porque tenho pavor do secador. Eu tenho pavor do calor do secador na minha cabeça. Então eu não posso alisar, porque como eu vou cuidar? Não tem como. Mas para você que gosta de alisar, faça. Faça porque você se sente bem. Não porque o outro diz que você tem que fazer. Faça porque você acha que isso combina com a sua característica, com quem você é. A sua relação com você, de amor, precisa ser muito intensa. Você precisa olhar no espelho e gostar de quem você está vendo. Você precisa não deixar que o externo seja um impedimento para que o sobrenatural que habita em você se manifeste todos os dias por onde você passar. Quando você entrar numa aula com uma criança, numa escola dominical ou num culto infantil, você precisa se amar de tal forma que você vai conseguir acolher a dor de cada uma daquelas crianças. Porque só o acolhimento vindo da parte do Espírito Santo, e só tem esse acolhimento aquele que se relaciona com o Espírito Santo, vai curar as nossas crianças. Domingo foi o dia do pastor metodista, da pastora. E aí as crianças fizeram desenhos lindos para mim. E algumas assertivamente desenharam o meu cabelo novo, e tem pouco tempo. Outras ainda desenharam o cabelo que eu tinha comprido, e é igual dessa bonequinha aqui, todo bem cheio. E outras desenharam a minha cor de pele. E o interessante é que a primeira vez que eles foram fazer um desenho meu, a Helena pediu o lápis da cor de pele. Aí deram um lápis, aquele begezinho que a gente lança como cor de pele. Ela falou, não, a cor da pele da pastora. Marrom. E foi lá e me desenhou com a cor de pele que eu tenho. Assertivamente, elas estão olhando e enxergando a minha característica, não só por quem eu mostro ser por fora, mas por quem sempre eu digo para a igreja, olha, não se preocupa, eu tenho esse cabelo aqui para o alto, você tem o seu, mas a nossa diferença não nos separa, ela nos une. Porque se o corpo fosse todo igualzinho, não teria mão, não teria pé, não teria braço, não teria perna. Nós seríamos sem forma. E quando a terra era sem forma e vazia, o Criador foi lá e deu forma em tudo. Então, se você é alto, baixo, magro, gordo, é quem você é.
é quem você é. Eu já ouvi pessoas religiosas declararem que legal que você chegou ao ministério pastoral. E quando eu questionei por que era legal, ficou bem constrangedora a conversa. Ficou bem estranha. Primeiro, porque sou mulher. Segundo, porque eu sou negra. Sou uma mulher preta. E como uma mulher preta, divorciada, é pastora. Eu me incluo num quadro de pessoas improváveis, assim como você. Temos vidas bem diferentes e distintas, mas somos improváveis que o Senhor amou e ama e nos conduziu a liderar o departamento onde Ele está forjando uma igreja mais forte, sarada, curada. A resposta foi uma pessoa assim de cor. Uma pessoa assim de cor. Quem aqui já ouviu que é de cor? Algumas. Nós não somos de cor. Nós somos pretas. Nós somos filhas do Deus Altíssimo. Somos filhas dele. E como filhas, e à imagem e semelhança dele, qual tem sido a nossa preocupação em mostrar o amor dele, apesar de sermos considerados menores? Como nós temos trilhado o caminho de sermos libertos por este amor, amor transformador? Como nós temos levado as nossas crianças a essa liberdade? Como tem sido esse trajeto? Como tem sido essa construção no dia a dia? Na minha igreja local, antes do ministério pastoral, quando a minha filha mais velha, que hoje tem 29 anos, a Carolina, tinha 5 anos, eu passei por uma situação muito séria. As crianças brincando depois do culto, e um menino chegou, uma adolescente que estavam junto conosco, e ela é preta, retinta, e ele passou o dedo nela e falou: mãe, olha que legal, ela é da cor do chocolate. E passou o dedo de novo, e eu sou da cor do leite. E todo mundo riu, que estava ali riu, e ficou aquele clima estranho. Mas ninguém achou mal com a criança, ninguém falou nada naquele momento. E anos depois, dentro desse debate do racismo, eu me lembrei dessa situação. Qual era o problema daquele menino? Qual era o problema da ação dele? O que veio depois? O silêncio. Ninguém explicou para ele que ela era uma menina preta, retinta, e ele era um menino branco, mas que ambos eram alvo do amor de Deus. Que ambos eram filhos do mesmo Deus. Que ambos conviviam no mesmo ambiente, porque eram amados e cuidados por Deus. Parece pesado, né? Parece chato ter que repetir. Todo mundo já sabe. Não, não sabe. Não sabe. Não, todo mundo não sabe. Para vencer o preconceito, primeiro nós precisamos, brancos, pretos, indígenas, asiáticos, reconhecermos que existimos, que fomos criados por Ele e que precisamos rejeitar, em nome de Jesus, todo o pensamento de que a diferença nos divide e não nos une. Quem aqui gosta de suculentas? Eu tenho um monte. E se você tiver uma muda que eu não tenho, pode mandar para mim que eu aceito.
elas não são todas lindas em suas diferenças? E a gente gosta de ter e de decorar a casa e de... Eu fiz, gente, eu gosto de artesanato. Eu fiz uma estante de caixote para colocar, para ficar mais bonito. A gente gosta disso, a gente investe nisso. Pensa agora nas crianças da sua igreja local, como elas são lindas e diferentes. Como elas precisam estar todas sendo bem cuidadas. Porque a gente tem facilidade de olhar para a natureza e ver a diferença, que foi Deus que criou, e tem dificuldade de olhar para o outro, que é alvo principal do nosso amor, e não consegue achar que a diferença é beleza. Quando você for regar a sua suculenta, lembra que no domingo, na terça, na quinta, no sábado, você vai regar o coração das crianças com o mesmo amor. Você vai regar com o mesmo amor, com a mesma intensidade, com o mesmo impacto. Porque há uma beleza sobrenatural nessa pessoa que está sentada do teu lado. Há uma beleza sobrenatural, não é natural o que está em você. Você não é um ser natural. Você precisa entender isso hoje. Porque quem te conduz é o Senhor, que é sobrenatural. Romanos 12, 1 e 2 nos lembra de mudarmos o nosso pensamento. O texto fala assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não vivam conforme os padrões deste mundo. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Começa na mente, não seguindo os padrões. Os padrões dizem que tem um tipo de beleza a ser admirado. Os padrões dizem que existe um tipo de corpo a ser respeitado, mas o outro não. Os padrões dizem que brancos foram feitos para o sucesso e pretos foram feitos para servir. Lembra que eu disse que eu ia para a cozinha? Sabe por que eu ia para a cozinha? Porque era o lugar que me cabia. Ninguém disse que eu tinha que ir para a cozinha. E não acho que a cozinha é um lugar ruim. A minha filha é chefe de cozinha e é maravilhosa. É maravilhosa. Me dificulta emagrecer completamente. Essa é a verdade. A cozinha é um lugar de serviço que eu amo, servir à mesa, compartilhar a comida, sentar e comer junto. Mas eu sempre, em todas as vezes que era chamada para uma programação na igreja, eu sempre colocava o meu nome na cozinha. Porque eu fui criada para esse tipo de serviço. De profissão eu sou costureira, fui chefe, gerente de confecção, trabalhei desde os 12 anos nisso, mas nem o cargo de chefia me libertou. Mesmo no cargo de chefia, era mais fácil estar servindo, sempre nos lugares mais ocultos. E ao me deparar com esse texto, com essa palavra que chama a mudança de mente, eu tive que aprender a me amar. Eu tive que aprender a não pensar como os padrões, porque quando eu assistia a novela,
os pretos estavam servindo. Quando eu via um filme, os pretos estavam servindo. Ainda não é muito diferente. Ainda não é muito diferente. Quando me mudei para São Paulo, fui num outlet na Nike, porque a Carol queria um tênis da Nike. E eu, vindo da minha descendência indigenista, amo andar descalço, de chinelo, detesto sapato, sempre detestei. Ando sempre de Havaianas. Fui para o outlet da Nike em São Paulo de Havaianas, que eu sempre ando e nunca me preocupei. E ao entrar na loja, a vendedora me olhou de cima a baixo. Quando eu pedi o tênis, ela disse que não tinha aquele número. E estava exposto. Toda a numeração, no outlet fica lá o tênis com a numeração. E a gente tinha escolhido aquele modelo porque tinha lá exposto na numeração. E ela olhou para mim e disse, não tem. Eu falei, tá bom, eu vou dar mais uma olhada. E fui lá e conferi. Peguei o tênis, peguei a caixa na prateleira embaixo, botei a caixa embaixo do braço e fui para o caixa. Ela, deixa eu fazer a marcação da venda. Eu falei, não. Você não me vendeu nada. Você não me vendeu nada. Mas eu te atendi. Eu falei, você me rejeitou. Você não me atendeu. A sua postura, o seu falar, rejeitou a minha pessoa. Então você não vai ficar com essa venda. E continuei com a caixa embaixo do braço, na fila do caixa. E o gerente veio. E eu disse para ele a atitude que ela teve. E disse para ele, eu vou pagar à vista. Eu não pedi ela fiado, eu não pedi parcelamento. Por isso ela não vai receber a comissão dessa venda. E saí da loja. E a Carol não gosta disso, né, Juliana? Quando eu comecei a dizer para a menina, você não vai ter essa venda, ela saiu, ficou do lado de fora. Ficou do lado de fora, porque ela não gosta que eu peço desconto, eu peço desconto. Eu peço desconto, ela não gosta. Para de pedir desconto. Eu falei, eu peço desconto. Se eu vou pagar à vista, eu peço desconto. E eu comprei o tênis que ela queria. E aquilo me chamou a atenção, e eu comecei a parar de andar de chinelo em São Paulo. Eu comecei a me moldar com um padrão que não era meu. Eu comecei a me moldar com aquilo que lá fora eles diziam que eu tinha que ser. Quando eu fui enviada ao Ministério Pastoral, no culto de envio, uma irmã chegou para mim e disse assim, você não pode mais rir como você ri. E quem conhece a minha gargalhada aqui sabe que ela é um pouquinho, né, Karen? É um pouquinho alta. Eu gosto de rir e sempre ri muito. E às vezes a gente chora muito. E ela falou isso, e eu fiquei 6 meses, toda vez que eu tinha vontade de dar uma gargalhada, eu travava. Isso me causou uma dor profunda. Uma dor profunda. E um dia, orando ao Senhor, Ele falou claramente que a minha gargalhada expansiva era dele, era característica que Ele me deu. E anos depois, ao assumir o ministério pastoral, e eu voltei para a minha igreja local, que foi um desafio, fui pastora lá durante 2 anos, um irmão que era professor da classe de escola dominical, e a classe era ao lado da classe de jovens, amputou as 2 pernas por conta de diabetes. E eu fui levar ceia para ele. E quando eu cheguei, ele gritou, na hora que eu botei o pé na porta, é ela, é ela, é ela. Falava com a mulher dele, se ele é ela, é ela. E eu tomei um susto, eu falei, o que eu fiz para ele? A memória não é tão boa, a gente não lembra de tudo que a gente vive. E eu fiquei na porta, e ela começou a rir, viu que eu assustei, me abraçou e falou assim, entra. Ele falou assim, é ela a menina da gargalhada. Quando ele amputou a perna, ele pedia a Deus para ouvir a minha gargalhada, porque a minha gargalhada gerava alegria nele. E ele queria ter a minha gargalhada na garrafa.
Ele queria a minha gargalhada na garrafa, para nos momentos de angústia, nos momentos de dor, ouvir e ser curado. Você não sabe qual é a sua característica que cura o outro. Até aquele momento eu não sabia que a minha gargalhada era uma característica especial da parte de Deus. Entende como o texto de Romanos faz sentido? Não se conforme com os padrões desse mundo. Por estar com chinelo havaianas, por ser preta, eu não merecia comprar numa loja tão grande, de uma marca tão famosa. Por estar indo enviada ao ministério pastoral, eu não podia mais ser expansiva, eu não podia mais rir, eu não podia mais ter as expressões que eu sempre tive com naturalidade, porque era o sobrenatural agindo no meu natural e curando as pessoas à minha volta. Mas quando eu me deparei com esse texto, eu entendi que o padrão do mundo tem algo muito errado. Eu entendi que o padrão do mundo tem algo muito pecaminoso. Eu entendi que o padrão do mundo quer nos amoldar de maneira a não manifestarmos a glória do eterno que está em nós. E em nossas igrejas, ao apresentarmos o Deus Criador, o Filho que é Senhor e Salvador, e o Espírito Santo que é o Consolador, nós temos que trazer essa discussão que estamos tendo aqui agora, essa discussão a qual nós estamos sendo impactados, onde algumas dores estão visíveis em nós, onde algumas dores estavam invisíveis, mas agora, à luz da palavra, à luz de Cristo, à luz da ação do Espírito Santo, estão se tornando visíveis aos nossos olhos. Quando nós apresentarmos o Deus Pai, o Deus que é Filho e o Deus que é Espírito Santo, nós precisamos moldar as nossas crianças ao padrão da Bíblia, não ao padrão do mundo. Nós não podemos mais aceitar que elas usem palavras capacitistas, obrigada, Kátia, com as nossas crianças. Quando o pastor Emerson perguntou acerca de autismo, eu tenho uma sobrinha autista, ela tem 15 anos, e hoje ela vai e volta para a escola sozinha, hoje ela vai e faz cursos de tecnologia, mas foi um processo. O primeiro processo foi quebrantar o coração da minha mãe e da mãe dela para aceitarem que ela é autista. Porque ela não falava, ela era não verbal até os 3 anos de idade. Foi quando ela começou a construir a primeira palavra. E elas achavam normal. E ao falar sobre autismo dentro da minha casa, eu tive que olhar para a Bíblia e interpretar a Bíblia para que esse padrão mundano fosse quebrado. Uma das discussões acerca da diferença do número de autistas de hoje para a época minha e do Emerson, nós temos quase a mesma idade, eu ainda sou mais nova, tá? Algum tempinho, eu vou fazer 49 logo ali. As pessoas botavam apelidos umas nas outras, as crianças botavam apelidos, e apelidos que nos feriam. Porque eu garanto que se ele for lembrar de alguns apelidos, quando ele passou no Peniel, ele teve que deixar lá. Quando ele foi impactado pela cruz, ele teve que deixar lá. Eu tinha alguns apelidos, ele porque era baixinho, eu porque cresci um pouco mais. E as mulheres não tinham a mesma altura que eu. As meninas eram pequenininhas e eu era a que era a última da fila porque era a mais alta. Calçava o sapato maior. Quem lembra da Maria Machadão da novela?
Era esse um dos apelidos. Isso gerou várias crises. Isso gerou várias dificuldades. Até ser curada pela cruz de Cristo. E às vezes a gente deixa as nossas crianças brincando com uma característica do outro e ferindo. E como criança, assim como eu e você, elas não sabem falar o que fere. Elas só sentem a dor. Elas só sentem a dor. Quantas vezes na sala do culto infantil você percebe que uma criança branca não senta perto de uma criança preta? Quando você tem um autista na sala, você percebe quem acolhe e quem espelha esse autista. Quando você tem uma criança com TDAH, quem acolhe e quem espelha. Não pode mais, gente. A igreja não pode mais viver assim. Não é tempo. Não é tempo de normalizarmos a dor. Quando crescer vai aprender. Não vai, se não aprender agora, não vai aprender quando crescer. Ou só vai aprender quando já tiver feito ferida em muita gente. Hoje de manhã eu vi uma tirinha lá falando que não é a igreja que fere, são as pessoas que estão na igreja que ferem. Desresponsabilizando a igreja. Sabe por quê? Nós somos corpo. Então, se um de nós fere alguém, toda a igreja é responsável por gerar a cura em quem feriu e quem foi ferido. Toda a igreja é responsável. Nós temos que parar de jogar para o outro com essa ação adâmica em nós. Foi a mulher que tu me destes, não foi essa a resposta dele? Às vezes nós dizemos assim, a gente não tem que educar. Pai e mãe tem que educar. Sim. Mas qual é a educação cristã que a igreja contribui com o pai e a mãe? Se existe um departamento de educação cristã, é porque existe uma educação a ser entregue neste lugar. Existe uma educação a ser dada, concedida, partilhada com o outro neste lugar. Não é um lugar para eu chorar somente. Não é. Não é um lugar para eu sentir um arrepio quando ele toca e canta. Não é somente. É um lugar onde existe um espaço de educação, educação cristã, que desconstrói o padrão do mundo e constrói um padrão do céu. É por isso que nós estamos aqui, desconstruindo aquilo que o mundo diz acerca de nós. Porque nós sabemos o que o nosso Deus diz a nosso respeito. Nós sabemos, porque nós conhecemos as Escrituras e Ele diz que cada um de nós somos filhos e filhas. E aí, para encerrar, eu acho que nós precisamos olhar Apocalipse 4. Apocalipse 4, no versículo 3, no trecho onde João fala da visão da sala do trono, diz assim: e esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Passa para mim aí, Emerson, por favor. Olha a cor da pedra de jaspe.
Pode passar. Essa aí também é jaspe. Pode passar. Olha o sardônio. Eu não sei se você, quando leu esse texto a primeira vez, você tinha dimensão da cor dessas pedras. Na maioria das vezes, nós, quando lemos um texto como esse, pensamos numa pedra reluzente, brilhante. Essa pedra é reluzente, porque ela é a reunião de todas as cores. Ela é brilhante, porque Ele está sentado no trono e tem esta cor. É semelhante a esta cor. E porque essa cor precisa ser desvalorizada. Porque essa cor precisa ser apagada. Se quem está sentado ao trono é semelhante a mim e a você. Nesse relato, é importante hoje, porque para nós, como igreja, a cor da pele não pode mais nos separar. Não pode mais definir o local, não pode mais definir onde, como, que posição, que cargo você deve ocupar. E a resposta para a palavra inicial, qual é a cor do amor? Eu acho que fica bem claro para nós agora, que a resposta para a palavra que eu trouxe hoje, é que a cor do amor é a cor da criação. A cor de todo aquele que foi criado por Deus. Essa é a cor do amor. Branca, preta, amarela. Com quantos tons ela precisar ter para refletir o Deus a quem nos criou? Eu disse que no Brasil são 36 tons de pele negra ou preta, dependendo do momento da discussão. Mas no mundo são mais de 100. Tudo é muito diferente, mas tudo reflete a criação. Todas nós e todos nós. Porque na igreja metodista nós usamos a linguagem que inclui homens e mulheres há mais de 15 anos. Mas muitos de nós ainda não fomos curados e não somos capazes de dizer todos e todas. Muitos de nós não declaram irmãos e irmãs. Se somos homens e mulheres criados por Deus, por que essa dificuldade também? E o mundo traz um padrão totalmente distorcido que nós não podemos normalizar. Mas nós podemos dar lugar, voz e valor a todo aquele que tem um tom de pele diferente, a todo aquele que tem um diagnóstico, uma condição ou um espectro diferente do meu. E quando você encontrar um autista, não ore pela cura dele. Ele não precisa de cura. Ele só precisa que o Espírito Santo coloque todas as necessidades dele no lugar e trabalhe a mente dele para que ele tenha controle nas emoções e nas situações. Porque foi assim que eu orei pela minha sobrinha todos esses anos e continuo orando. E continuo ouvindo um testemunho de milagre. Ela está no 9º ano, nunca foi reprovada e não é aprovada simplesmente para passar de ano e acompanhar a turma.
ela tem conhecimento daquilo que ela estuda. Ela está aprendendo a segunda língua. E ela falou que no próximo ano ela vai aprender a terceira língua. Mas nós nunca oramos por ela ser curada, mas para que a mente dela conseguisse entender o mundo a qual nós estamos inseridos. Porque ela vai morar no céu, que é a nossa morada eterna. E quando formos morar lá, nós vamos chegar na sala do trono. E vamos encontrar com o Deus Criador, com o Deus que é Salvador, e com o Consolador. Mas para isso, hoje, nós estamos sendo impactados para vencermos a nossa diferença. Você pode se colocar de pé por um momento? Antes de orarmos, abrace essa pessoa que está ao seu lado. Abrace ele, abrace-a. Declare sobre ele, sobre ela o seu amor. Porque a essência do Deus que nos trouxe aqui é amor. E esse amor está em você. E você precisa declarar hoje esse amor. Dizer para ele o quanto ele é amado, o quanto ela é amada. Comece a declarar sobre ele a cura do Senhor na área do pensar. Oh Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos o teu amor sobre os teus filhos e filhas, ó Pai, que muitas vezes, ó Deus, são tomados, ó Pai, por um sentimento de incapacidade quando se deparam, Senhor Deus, com tantos preconceitos, com tanto, Senhor Deus, racismo vivido ainda nos dias de hoje. E nesse momento, Senhor Deus, eu quero te pedir, cura as feridas que essas palavras, ó Deus, geraram neles. E Senhor, gera um espírito de ousadia, para que eles possam enfrentar, Senhor Deus, essas falas, para que eles possam enfrentar essas situações, ó Deus, crendo que a Tua palavra, que mudou a nossa mente, a Tua palavra, que muda, Senhor Deus, o nosso pensar, o nosso falar e agir nessa manhã, nos oriente num caminho, Senhor, de liberdade, num caminho onde a libertação do céu nos alcança, Senhor, nesse dia. Pai, em nome de Jesus, fortalece as tuas filhas para que elas possam conduzir as nossas crianças para o céu. Que elas possam conduzir as nossas crianças, ó Deus, para viverem o teu reino na plenitude a qual elas merecem viver, na plenitude a qual elas devem viver, na plenitude a qual elas foram criadas para viver. Mas começa em nós nesse dia, Senhor. Nos dê a orientação.
ajudar, né, organizar esse treinamento aqui. Nós participamos do treinamento, eu e a Nederci participamos do treinamento em Rio das Ostras. E quando a gente, de lá eu já falei com a Nederci que eu ia convidar a pastora Márcia para estar falando, porque, irmãos, tem coisas que nós só sabemos quando a gente sente na pele. Mas ela trouxe algumas palavras aqui nessa manhã, inclusive o testemunho da filha dela, que prendeu o meu coração, sabe? Porque imagina um adolescente querer se suicidar porque não é aceito por causa da sua cor da pele. E muitas vezes nós normalizamos essas coisas, dizendo que isso é normal, isso é coisa de criança, isso é coisa de adolescente. Não é. Isso não é coisa. Eles não nascem, nós não nascemos assim. Nós não nascemos racistas, não nascemos preconceituosos. Isso a gente vai aprendendo ao longo da vida, a gente vai construindo ao longo da vida. E agora nós temos a oportunidade de desconstruir. Mesmo que a gente não se ache racista, mas alguma vez nós podemos ter falado alguma das palavras que ela usou aqui. Eu tenho certeza que eu já falei algumas palavras. E às vezes não há nem a maldade, é porque você escutou e você vai lá e fala. Você normaliza e você continua falando. Mas nós precisamos desconstruir, porque as brincadeiras que muitas vezes a gente ri, magoa. Eu fui alvo de brincadeira quando criança e quando adolescente, porque eu era gorda. E eu era alvo de brincadeira na escola. Por causa da minha voz, eu já fui alvo de brincadeira. E isso me magoou. Isso eu guardei. E eu precisei ser tratada, e precisei ser curada pelo Senhor, e precisei me aceitar do jeito que eu era, e entender que, apesar do meu corpo físico, eu sou amada por Deus e fui criada por Deus. E aí você imagina quantas crianças, quantas Emilys, né, estão sofrendo. E depois que a igreja, que nós começamos a falar sobre isso, eu nunca vi tanta reportagem quanto essas que estão passando agora com relação ao racismo. Isso não é normal. Isso não é de Deus. E nós precisamos desconstruir isso nas nossas crianças. Nós podemos isso. No nome de Jesus, nós podemos desconstruir. Né? Que o Senhor nos abençoe. Que possamos ter mais momentos maravilhosos durante esse dia. Eu queria só pedir, não sei se a gente tira a nossa foto oficial agora, porque vai ter pessoas que vão sair mais cedo. Então, rapidinho, se a gente se juntar aqui, a gente tira a nossa foto oficial e a gente desce para o almoço. Aí eu só queria pedir para a gente subir às 13 horas em ponto, para que a gente não perca nada, tá? Então, vamos tirar a nossa foto oficial rapidinho.
Amém.